No meu curso de astrologia, as minhas alunas me perguntam: Antonella, qual é a semana mais decisiva dentro das 4 semanas de lunação? Pelo meu ponto de vista, a semana decisiva de um tempo de lunação, de 4 semanas então de lunação, é a semana crescente. Nós ingressamos nessa semana crescente dia 8, agora de maio. Essa semana crescente, ela é decisiva porque, pelo nome mesmo, traz em si a luta. Essa semana é o período energético onde nós conhecemos 2 lutas decisivas na nossa vida. A primeira luta, ela pertence aos primeiros 3 dias dessa semana crescente, que é uma luta interna. Nós começamos a ter medo de nós. Não sei se você já sentiu esse medo, mas é um medo muito específico dessa primeira parte dessa semana crescente. Quando nós estamos na lua nova, nós experienciamos um medo específico, que é o medo da matéria-prima, é o medo da sobreabundância da energia vital, que chega como caos dentro da nossa jornada, porque essa é a característica dessa energia vital que chega até nós. Nós começamos a ordenar, a colocar ordem nessa energia, mas ela em si chega com toda a impulsividade e toda a plenitude do querer se oferecer. É uma oferenda que chega inteira. Quando nós atravessamos então o primeiro medo, que é o medo do novo, assim chamado, é o medo do energia que é externa a nós, então parece maior que nós mesmos, nós encontramos na segunda semana da lunação, que é a semana crescente, um novo medo, que é o medo de nós. Você já passou por esse medo? Nossa, tenho medo de mim, só pensar assim fico com medo. E quando dentro de você cresce algo, é algo ainda que é caótico, porque é o algo que você aceitou, você recebeu dessa energia caótica de lua nova, você recebe a justa medida para você. Essa justa medida, ela se torna dentro de você o teu novo. Na lua nova é um novo que te envolve. Você é envolvida por ele. Na lua crescente, nesses primeiros 3 dias, você percebe que está se envolvendo em algo novo dentro de você. Isso gera um primeiro medo. A lua crescente, a semana crescente tem esses 2 medos. O primeiro medo é o medo de mim, o medo do que eu sou capaz de fazer. Então, o medo de saber que eu posso provocar dentro da minha jornada um desequilíbrio que pode me deixar com vários problemas. Então, o novo que pede espaço, que cresce, nem pede espaço, porque uma vez que nós acolhemos, ele não pede espaço, ele cresce por si só. Esse novo que cresce, porque está dentro então da nossa jornada, nós já o acolhemos na nossa grande sabedoria inconsciente, ele começa a crescer. E ao crescer, pede espaço, obviamente. Esse espaço que pede é ligado, então, ao medo que você tem de você mesma, ao medo do que você está começando a fazer. Depois desses primeiros 3 dias, os outros 3 dias, você pode perceber um outro medo, o medo que os outros têm de você. Porque na medida que você então vai se envolvendo e convivendo com esse novo que está desequilibrando o teu antigo equilíbrio, então que vai te tirar de um lugar onde os outros sempre te encontravam, você está mudando, vamos dizer, de endereço a partir desse novo. Então a pessoa vai te encontrar no endereço antigo e não te encontra mais. Então, isso é um outro medo. Então, a semana crescente, ela pode trazer para você
esses dois medos. O primeiro, o medo de você mesma, e o segundo é perceber que os outros começam a ter medo de você. Porque no primeiro medo você percebe que você mesmo está propondo a você mesmo um desequilíbrio. E o segundo medo é porque esse desequilíbrio que então você aceitou, naturalmente está desequilibrando a vida do outro. E hoje eu quero te trazer para essa semana, então, duas palavras que fazem muito sentido, seja com a semana crescente, com esse tipo de semana crescente que eu quero apresentar com você, mas sobretudo porque é uma semana crescente de uma lunação da taurina. Lembra, nós falamos na nossa live de Lua Nova dessa palavra grude, nós falamos de um outro verbo, que é o verbo de pertencimento, de grudar em algo ou alguém. Esse verbo, ele se desenvolve, evolui em um outro verbo, que é o verbo que é o verbo de conviver. Aliás, antes desse verbo conviver, tem um outro verbo, que é se envolver, envolver-se. Esse é um verbo reflexivo. Eu me envolvo e a partir do envolvimento, eu então começo a conviver. Percebe quantos V, né, nós temos nessas palavras? Envolvimento, conviver. Esse V vem desse som, que é o som dessa alunação, que pertence a uma letra do diagrama da árvore da vida, é a letra Vav. A letra Vav, ele tem como significado exatamente esse gancho, é o prego que eu penetro em um material, numa madeira, onde você precisa pendurar alguma coisa. Então, é algo que se fixa. Essa lunação taurina, nessa fase crescente, nos propõe exatamente esse novo desafio. Nós nos envolvermos para aprender a conviver com essa energia vital. Vou fazer um exemplo para vocês entenderem o que significa envolvimento. Nós temos aqui, podemos fazer uma comparação entre o ano passado e esse ano. Podemos fazer uma outra comparação também entre a minha vida de agora e a minha vida de 12 anos atrás. Esses são os dois ciclos que nós vamos começar. O primeiro ciclo nós vimos que é o ciclo de Vênus. Semana passada ela entrou com toda a própria força de renovação no signo de Áries, e agora está chegando essa semana, exatamente o dia 11 de maio, Júpiter também. Júpiter vai ficar um tempo, vai progredir alguns graus dentro do signo de Áries, mas depois vai voltar de novo. Esse é o segundo ano que ele faz isso. É como se quisesse nos preparar a essa renovação que, junto com o processo venusiano, também a expansão jupiteriana vai nos propor. De maneira mais intensa o ano que vem, 2023. Mas esses são pequenos ensaios, sabe? São pequenos aperitivos de toda essa expansão que Júpiter vai nos dar de maneira mais sobreabundante em 2023. Mas esse ano ele começa já a ter uma permanência maior no signo de Áries. O que significa me envolver e conviver com uma energia que é totalmente nova, que então cria esses dois medos, o medo de mim e o medo que os outros têm de mim. Um exemplo muito simples que eu faço, que eu estou percebendo, por bem, vocês podem perguntar, Antonella, mas em que você está se envolvendo, então? Qual é a tua experiência de envolvimento justamente nessa alunação taurina? Porque essas duas palavras, elas são próprias, então, desse vav, desse prego, né, que
a madeira que aceita o prego se envolve nessa nova presença, abraça essa nova presença, então aprende a conviver, se ajusta a essa nova presença. Esse é o convite que essa alunação nos faz, em específico, nos faz nessa alunação, nessa semana crescente. Com a carona que nós podemos pegar de uma Vênus, que então já está ingressando em Áries, e com essa presença do Júpiter a 00 graus de Áries. 12 anos atrás, se alguém me tivesse dito que eu estaria abrindo um canal como estou fazendo no YouTube, que eu estaria fazendo lives e filmagens sobre o que eu mais amo, que é o meu conhecimento hermético, eu falaria que isso era impossível. E também um ano atrás, eu ainda estava dentro das lives do Instagram, mas eu nunca ia imaginar que podia criar um tempo como esse dentro de um canal que está tendo toda essa reverberação de conhecimento. Então, eu estou me envolvendo em uma energia que chegou para mim. Eu não pensei, agora vou pensar e vou fazer isso da minha vida. A gente não pensa, a gente recebe. Esse é o grande processo da alunação taurina. Sobretudo nessa fase crescente, então nós começamos a perceber o que nós recebemos, e num grande amor gratuito. O que você recebeu, a escolha é tua, de você se envolver, então conviver, ou você resistir, então criar uma barreira. Vamos dizer que esse envolvimento, você o percebe porque existe um sentido lá no fundo, sabe? É algo que, na medida que você começa a se envolver e conviver, você começa a perceber que realmente é isso que você queria, ou que realmente eu gosto de fazer isso, mas nunca ia imaginar que ia gostar. Esse é o envolvimento, esse é o processo que a semana crescente te convida, te provoca. Então, a semana decisiva de todas as 4 semanas da alunação é exatamente essa semana crescente, onde, pela força de Vav, nós somos provocadas a nos envolver nessa energia que vem penetrando a nossa jornada. Então, reflita. O que está acontecendo em você ou ao teu redor que você nunca ia imaginar? Tem algo que você está recebendo? Com certeza tem algo. Então escolhe, decide. Você quer se envolver nisso? Você quer vibrar a força desse som que é um se enganchar na tua vida? É você na energia? Se é isso que você escolhe, então vigia a tua reclamação. Não reclama. Porque essa energia na qual você aceita de você se envolver, ela vai revolucionar a tua jornada. Revolucionar significa, ela vai te pedir tempos, são tempos para ela. Lembre que a energia chega em nós como uma amante, e a amante pede o tempo. Não está aí negociando com você, não está aí respeitando os teus compromissos. Ela te quer. E envolvimento é exatamente isso. Deixar que a energia se expresse nesse desejo que tem de você, do teu tempo, da tua inteligência, da tua concentração. Então, essas são as 2 palavras que eu deixo para você nessa semana crescente, aproveitando desse Júpiter que entra dia 11 em Áries. E, óbvio, Antonella, você não vai falar do Mercúrio retrógrado? Vou falar do Mercúrio retrógrado nos feeds, nós vamos falar sobre isso. Mas esse Mercúrio retrógrado, ele vai fazer sentido para você só se você vai se envolver. Porque, então, no envolvimento com esse novo
que está aí pedindo a tua presença, a tua concentração, você vai ter uma capacidade maior de concentração. Isso é legal. Se você está nesse processo de resistência ainda, esse Mercúrio retrógrado, ele vai criar uma confusão nos teus relacionamentos, sobretudo com as coisas mais próximas de você. Porque depois ele vai entrar em Touro, mas a retrogradação é geminiana, porque ele começa a retrogradação em Gêmeos. Então, se você não quer se envolver e conviver com esse novo que está aí querendo você, tome conta e cuide da tua mente. Então, faça longas caminhadas se puder, faça alguns exercícios de pranayama, porque sempre quando nós resistimos a uma energia e tem uma retrogradação aí chegando, sempre nós entramos em confusão. É um eco dentro de nós. Então, essa é a proposta que eu te faço nessa semana. Envolvimento e convívio com essa energia que vem para você. Experienciar, então, o medo de você e o medo que outro tem de você. Boa semana para todas nós.